Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Ivan Ferreira, do seu canal Visão e Gestão. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre alguns aspectos comportamentais, questões que fazem parte da vida, das organizações. Você que também acompanha o nosso podcast Visão e Gestão nas plataformas agregadoras de podcasts, e também no Spotify, pode também acompanhar essa dobradinha campeã entre o canal Visão e Gestão e o nosso podcast Visão e Gestão, certo? Para que possamos falar sobre esses aspectos comportamentais que permeiam as empresas e que começam na alta gestão até justamente as pessoas envolvidas no processo de execução das tarefas, a gente precisa lembrar que muita coisa mudou. E não só em relação às questões que envolvem a diversidade e a inclusão, mas a comportamentos que a gente entende que hoje são inadmissíveis no dia a dia do nosso ambiente de trabalho. Até pouquíssimo tempo atrás, muitas empresas, principalmente quando a gente pensa em chão de fábrica, trabalhavam com questões comportamentais de uma maneira muito diferente. E por uma questão relacionada ao nível de cultura, o nível de qualificação e até mesmo a proposta de atuação dos colaboradores, não era uma surpresa quando situações adversas ou problemas ou a famosa rusga entre um colaborador e outro e até mesmo entre um subordinado e sua chefia pudesse eventualmente acabar em uma discussão, muitas vezes até acalorada. E isso hoje em dia é impensável, não só do ponto de vista das relações que a gente tem entre subordinado e superior hierárquico, mas também porque não se admite mais que em determinadas instâncias uma pessoa possa levantar a voz com a outra, eventualmente faltar com respeito, xingar ou até mesmo chegar ao nível da agressão. Mas há pouquíssimo tempo atrás isso era ainda muito comum. Quando a gente fala em construtoras, na produção agroindustrial, na produção agrícola, e quando a gente vai então para aquelas estruturas mais rudimentares ou com uma gestão menos profissional, e aí eu não estou falando que uma gestão familiar seria menos profissional, mas a gente sabe que a gestão familiar ela tem muito mais dificuldades em assimilar os aspectos da gestão organizacional do que propriamente dita, as grandes empresas. Então a gente pensa nesses aspectos e imagina que isso acontecia, e acontecia muito, e ainda pode acontecer por aí. É que hoje em dia a gente entende que são comportamentos que não são esperados, e que são inadmissíveis, do ponto de vista da gestão. Então, assim, questões envolvendo o tom de voz, a receptividade às demandas, às tarefas, a organização das tarefas, quando existe uma determinação de um nível superior para um nível inferior da hierarquia, quando nós temos ali um enfrentamento de crise, ou a necessidade de um ajuntamento de pessoas para que então essas possam desempenhar uma determinada função, seja na pequena empresa, na microempresa, na empresa familiar ou na grande multinacional, a gente precisa entender que hoje o nível de profissionalismo ele deve ser muito maior e se espera que situações como a falta de respeito não aconteçam mais. Porém, a gente precisa pensar, mas onde que estão os aspectos comportamentais inadmissíveis? Justamente onde essa organização, essa gestão não é tão profissional. Ou justamente onde as pessoas, elas ainda trabalham com a gestão dos processos, das pessoas, das tarefas, das equipes de uma maneira não tão profissional. E a gente precisa ter esses cuidados justamente se no dia a dia nós não estamos repetindo erros do passado, E aí não estamos falando apenas da inclusão e da diversidade, mas também da inclusão e da diversidade, das lutas e maneiras que hoje fazem parte da vida em sociedade, mas por que não também do sexismo, do machismo, da homofobia e tantas outras circunstâncias que a gente entende que nas empresas hoje não podem ficar apenas no discurso, mas sim na ação, até pouquíssimo tempo atrás, e isso daí não faz realmente sentido a gente pegar e olhar tanto para o passado, mas alguns anos atrás ainda era parte dos roteiros de entrevista de emprego dentro das empresas e de grande porte, inclusive, perguntar, por exemplo, uma candidata do sexo feminino se ela tinha pretensão de casar, ter filhos, formar uma família. A mesma coisa em relação, no caso, a um homem solteiro. Você tem um compromisso numa determinada cidade, você tem disponibilidade para viajar, você tem disponibilidade para mudança. Como que você encara a questão de constituir uma família e firmar eventualmente residência num determinado local? Você está disponível para a empresa se a empresa precisar te movimentar? Então hoje isso não pode acontecer. O fato de você, eu, qualquer pessoa, seja um homem, seja uma mulher, seja um casal de homoafetivo, seja, no caso, uma pessoa que deseja morar ou viver sozinha,
se você quer ou não ter uma família, se você quer ou não ter um filho, se você tem ou não disponibilidade para viajar, para se mudar, isso não é do interesse da empresa e a empresa não tem que te perguntar isso numa entrevista de emprego, no processo seletivo. E muitas vezes isso ainda acontece, né? E acontece porque existe uma visão equivocada da gestão de que estas informações elas são, no caso, excludentes em relação de um candidato para com o outro, né? Então, numa concorrência entre candidatos por uma vaga, você excluiria um candidato que tem ali características que para aquela empresa não sejam tão interessantes. Recentemente, participando de um processo junto com um colega que estávamos montando ali toda uma organização para justamente a abertura de uma vaga numa pequena empresa, não era uma grande empresa. Uma das perguntas que o proprietário da empresa queria fazer era justamente essa, né? Se o candidato teria interesse, no caso de estabelecer uma residência fixa na cidade, ou se ele teria disponibilidade, mobilidade, né? Para ser transferido caso a empresa precisasse. E ao ser, né, orientado a não fazer esse questionamento, ele pegou e literalmente bateu na mesa e disse que então não. Então, se ele não pode fazer a pergunta que ele quer, que é um processo seletivo, não ia seguir o rito que nós estávamos orientando. E assim, esse comportamento já mostra, né, parte daquilo que a gente hoje em dia não deve admitir nas organizações. E ao mesmo tempo a gente entende que existem sim perguntas-chave ou situações-chave que precisam ser analisadas do ponto de vista comportamental, justamente para que possamos coibir também aspectos que sejam equivocados, para que quando uma pessoa esteja trabalhando ou venha trabalhar numa empresa, a gente também consiga prevenir justamente aspectos que a gente entende que hoje não são mais passíveis de existir dentro de uma empresa, dentro de uma organização e na relação de trabalho entre as pessoas. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, se você quiser saber quando sairão os próximos vídeos do seu canal Visão e Gestão, é só você se inscrever, ativar o sininho, compartilhe com seus amigos, parentes, pessoas que você entende, que têm interesse nesses aspectos e nesses assuntos relacionados à vida e à gestão das empresas. Um forte abraço e até a próxima!